Boa noite, pessoal. Começando a nossa 13ª live. Nós vamos bater um papo hoje com o seu Pedro Rodrigues. Ele é presidente do grupo Gleo Plus. Nós vamos estar falando sobre o momento que a indústria do segmento de materiais da construção está passando. Esse momento que está todo mundo passando, está todo mundo preocupado. Abraço a todos, vamos aguardar o seu Pedro. Já vou avisando o pessoal, semana que vem eu vou estar batendo um papo com o Ricardo Machado, ele é consultor de marketing digital. O assunto nosso vai ser o poder das mídias sociais ao alcance dos pequenos. Vamos ver se o seu Pedro já está aqui, vou chamá-lo. Vamos lá, seu Pedro. Já estou chamando o seu Pedro. Boa noite, pessoal, todo mundo que está entrando aí, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Turim, Luiz Augusto, obrigado pela presença. Só aguardando o seu Pedro aí, a gente já vai começar. Obrigado, pessoal, obrigado a todos. E novamente, semana que vem, bate-papo é com o Ricardo Machado, ele é consultor de marketing digital e nós vamos bater um papo sobre o poder das mídias sociais ao alcance dos pequenos empreendedores. Tá todo mundo falando? Boa noite, seu Pedro. Boa noite, Debraí. Como é que o senhor está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado por o senhor disponibilizar um tempo para a gente aqui. E é uma honra estar conversando com o senhor. Adoro conversar com empreendedores, com empresários de sucesso. Da mesma forma, agradeço a oportunidade e sempre que a gente puder passar alguma coisa, a gente fica satisfeito também, porque a vida é um eterno aprendizado e ter que se manter em forma é conversando, né? O homem de negócio é assim, não pode deixar de falar. Com certeza, com certeza. E é uma curiosidade, o senhor nunca viu ninguém chamado Debrair na vida do senhor, né? Não, realmente escrevi porque realmente é muito exótico o seu nome. Possivelmente podia ser que nasceu no Nordeste, que no Nordeste tem um nome mais complicado, mas... Não, eu quero pior, seu Pedro. Meu pai me ferrou com o Júnior, eu ferrei meu filho com o Debrair Neto, ele que se vire com o filho dele. Ô, meu amigo, vamos conversar então? Nós temos uma horinha, passa rapidinho. Ô, seu Pedro, quantas empresas fazem parte do Grupo Gleo Plus? Quais são elas e quantos funcionários vocês têm? Só para a gente dar um norte para o pessoal que está entrando agora. Bom, da Gleo Plus, a Gleo Plus é a marca que nós fundamos a empresa, eu e o Dair Sabedowski, somos sócios. E temos a marca Debaco, que foi uma concorrente, que hoje é a nossa marca top de pias importados e eletros. Temos a Duranox, que é outro concorrente que nós adquirimos, que é uma marca nossa também. Então, essa é a Gleo Plus. Aí temos a GAN, que é uma empresa que eu fundei, que é armários para banheiro, e é uma das grandes no mercado também hoje de armários para banheiro. E tem a Grill Lazer, que é uma das maiores empresas hoje do segmento de espetos e grelhas em aço e inox. Aí. São 3 empresas aí. Tem bastante funcionário, então. Tem uma responsabilidade grande. A responsabilidade, o grupo começou há 30 anos, né? E é uma caminhada longa e mais segura, firme, sempre olhando para o futuro e temos aí, já chegamos a ter 750 colaboradores no grupo, hoje deve ter uns 650 mais ou menos. Bacana. Ô, senhor Pedro, como está sendo liderar essa quantidade de funcionários, essas empresas, liderar ou tranquilizar, não sei se o termo é esse, nesse momento que nós estamos vivendo, desde o começo da pandemia agora, porque no começo foi um desespero todo mundo, né? Como foi manter a tranquilidade, manter a calma e tá passando isso para o pessoal da equipe de vocês, funcionários, representantes, etc. O cara que é empreender no Brasil, ele já é um herói por natureza, né? Porque esse país ele não é um país econômico, ele é um país político. Então, Sim. tem que se adaptar, não é, por exemplo, assim, a economia tem que se adaptar ao humor político, né? Então, quem tem 30 anos já passou tudo que é plano, tudo que é governo, tudo que... E aí você vai calejando, né? E você, em 2010, por exemplo, eu reuni o pessoal e disse assim, o Brasil quebrou. Só falta pôr a data do inteiro, mas quebrou.
E a partir daí nós reestruturamos todo o grupo, mas eu sou da opinião que não é em tempo de tempestade que se sobe no telhado consertar. A crise, o Brasil é uma gangorra. Ele está em pontos altos, pontos baixos. O que define o sucesso do empreendedor ou de uma empresa é a constância. Então, nessa constância, nós sempre apostamos e sempre fomos vencedores. Em cima do que o senhor falou aí da reunião, da atitude do senhor em 2010, eu acho que vem bem com essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, que eu já falo isso faz um bom tempo, né? Nessa nova realidade, que o pessoal fala que é novo normal, que para mim de novo normal não tem nada. A maioria das indústrias está mostrando a velha incompetência, senhor Pedro? Eu falo no sentido do que as empresas estão passando dificuldade, na minha opinião, humilde opinião, por causa de problemas lá de trás. Lógico que a pandemia causou um monte de estrago, mas o que tem de empresa que está colhendo o que plantou é gigante, né? O problema é o seguinte, em 2010, por que eu tenho como referência 2010? Se vendia um Brasil pronto, e não era assim. De repente chegou, você fez uma promoção de energia elétrica onde todos os reservatórios estavam secos. Qualquer um entende que a coisa assim era política e não econômica. E a partir desses princípios aí, o empresário acreditou e por exemplo, 2010 a 2014 ele aumentou muito a produção. E chegou em 2014, e final de 2013, 2014, quebrou. Aí a indústria, de lá para cá, ela se esfacelou, ela se descapitalizou, ela fechou. Então, assim, porque o comércio não estava puxando. E se o comércio não puxa, como é que vai acontecer? Se não está vendo o negócio da ponta, a indústria não existe. A indústria Só que a indústria, diferente do comércio, o comércio, por exemplo, começou a aumentar as vendas, o que está acontecendo agora, ele começa a puxar mais. Mas a indústria é toda uma infraestrutura de anos. Você não consegue aumentar a produção assim, à mercê do comércio. O comércio quer, vamos mandar. Você treinar funcionário, matéria-prima e tal. E grandes indústrias diminuíram muito a produção de matéria-prima. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê uma correria atrás de matéria-prima que não existe no mercado. Não tem indústria. A indústria nossa foi para o Oriente, está na China, está em outros países. Então, o que está acontecendo? Nós estamos pagando um preço por uma política de 2010 que foi basicamente populista e aniquilou a indústria. Hoje, a indústria está refém de pequenos grupos que detêm o monopólio da matéria-prima básica. É interessante. Em cima do que o senhor está falando, eu lembro uma época que não se tinha caminhão para comprar. Logo em seguida, não se tinha frete para os caminhões que foram comprados, né? A gente viu muito isso. Não tinha caminhão para comprar, passou um período curto, não tinha frete para esses caminhões. Bom, eu vou dar um número para você. Eu tenho uma transportadora, deve ter uns 60, 70 caminhões aí. De 2014 para cá, eu não comprei mais caminhão. Comecei a comprar e todo ano eu renovava 10, 15 caminhões. Então, eu passei todo esse período. A minha frota é muito boa, a manutenção tudo bem feita, né? Mas passei todo esse período com os caminhões que eu tinha. Se eu não compro o caminhão, eu não vendo caminhão usado, porque não tinha mercado para o caminhão usado. Agora, por exemplo, se tu for pedir o caminhão, é 5, 6 meses para te entregar um caminhão. Então, nós começamos agora, mas agora não tem caminhão. Ô, senhor Pedro, e é uma situação interessante, porque é por isso que eu queria bater um papo com o senhor, eu até falei com o Laércio no dia, porque os pequenos lojistas, os pequenos empreendedores não têm muito essa noção do que acontece, não é que não tem, vai em cima de informação que chega para eles, né? Eu recebi uma pergunta agora há pouco aqui pelo Instagram, de um pequeno lojista de São Paulo, o nome dele é Luiz Augusto de Souza Pereira, ele é dono da Turim Materiais. Foi a primeira vez que eu falei com ele, coisa de 10 minutos antes de entrar. E ele estava falando desse constante aumento que tem, que o pequeno não tem mais o que fazer, não tem como passar. E veio até a pergunta aqui, em relação aos aumentos dos preços e às faltas das matérias-primas, é uma situação de ganância ou despreparo das indústrias? Que vai mais em cima, mais ou menos, do que o senhor está falando. Não é ganância, não. O problema é assim,
É a lei da oferta e da procura. Por exemplo, vou pegar o aço inox. O aço inox ficou quase 2 anos sem aumentar. Então, quem compra a Gel Plus pode ver quando é que ele pagou o último aumento. Porque como não tinha demanda, a usina não aumentava. Esse ano, o aço inox aumentou 42%. E aí, tu vai fazer o quê? Por quê? Porque quando você compra aço inox, você faz o pedido, mas o preço é do dólar do dia. Então, você não tem o preço. Essa semana passada, ligou um cara que compra paras, o que sobra da indústria de aço. Ele faz lá tacinha, colher, esse negócio aí popular aí. Aí ele reclamou comigo, seu Eliseu. Pá, mas, seu Pedro, eu não estou conseguindo repassar esses aumentos que o senhor está passando para mim. Aí eu falei assim, seu Eliseu, o senhor pega, dá uma olhada quando é que foi o último aumento que eu dei para o senhor. Eu lembro, parece que foi em março de 2018. Nossa. Então, mas eu não sabia que ia aumentar, mas ele vendeu para 90 dias. Ele tem pedido. Tá. O empresário tem que ter o mínimo de sensatez. Eu, por exemplo, é o seguinte, eu só vendo pias, armários, grelhas de espeto com a matéria-prima que eu tenho em estoque. Eu não vou vender acima. Eu vou vender. Porque se eu estou pagando mais caro, é justo que eu tenho que repassar. E hoje é o seguinte, o mercado estava defasado e a indústria não tem capacidade de atender demanda. Só isso. Para isso normalizar anos, não é questão de 2, 3 meses. Então, o comércio é o seguinte, o comércio teve uma super oferta de produto de 2010 para cá. Ela nadou de braçada. Por exemplo, todo o estoque do comércio estava na indústria. Ela sabia que pedia com 10 dias, 15 dias, no máximo a mercadoria estava chegando. Eu fui representante comercial de 87 a 93. Eu fui representante, preposto por representante. Na época, era assim, tirava o pedido, 45 dias para entregar, se reclamar é 60. Então, o que está acontecendo hoje é que o comércio vai ter que se reinventar. Ele não vai mais trabalhar com o estoque da indústria. Então, o comércio quer ganhar dinheiro com a indústria, ele vai ter que trabalhar com estoque. A indústria não tem. Hoje, por exemplo, é o seguinte, tu pode ver, eu só tenho pedido para 30 dias. Mas se eu quiser, eu tenho pedido para 90, 120 dias. É isso que está acontecendo. Então, não tem indústria. As matérias-primas, por exemplo, assim, eu corro o risco do mês que vem eu não ter aço. Por quê? A parte que eu importo não tem container na China para carregar. Nossa. Não tem. Às vezes, para você ter uma ideia, nós pagávamos $1.500 o container. Hoje, eu falei que a área de importação nossa está $3.500. E não estão carregando. Então, é isso que está acontecendo. Simples. Vem até uma pergunta que algumas pessoas mandaram pergunta para mim, está fazendo para o senhor. Eu recebi uma pergunta do representante, ele é daqui da região de São José do Rio Preto, o nome dele é Fabiano Cervello. Ele é representante da Astra, que é uma empresa grande também, e ele faz parte do movimento de liderança dos representantes para fortalecimento da classe, profissionalização, etc. Ele mandou uma pergunta para o senhor. Quando o setor de materiais para construção vai realmente sentir o efeito dessa pandemia? São 3 perguntas em uma. Quando o setor de materiais para construção vai realmente sentir os efeitos dessa pandemia? Continuaremos impulsionando o mercado, nosso segmento? E se sim, até quando? Olha, eu costumo dizer assim, eu vejo alguns papas da economia, esses guru aí do dólar, diz assim, no final do ano o dólar vai estar 5,32,52. Eles dizem até as vírgulas. Pode ver, acompanhe isso aí. Na realidade, se alguém for fazer uma previsão daqui 30 dias, está chutando. Está chutando. Chutando. Não existe. O Brasil, assim, nós estamos atravessando uma fase extremamente assim, sensível. O que é? Como foi uma irrigação de dinheiro na base, que é essa base aí dos R$600 aí, que está entrando, vai entrar agora para 300,
esse dinheiro foi para o mercado. Então, o que aconteceu? Como se diz assim, onde é que está a popularidade do presidente? Tira os R$ 600 para ver o que acontece com o mercado hoje. Simples. Então, assim, fazer uma previsão assim, sobre materiais de construção é um negócio de médio e longo prazo, não é de curto prazo. O que aconteceu com nós nesses meses, por exemplo, assim, abril, a Gel Plus parou o mês inteiro, como a maioria das indústrias pararam. Maio, nós vendemos 100 mil pias. Mas não existe isso aí. Se eu sei isso, eu trabalho, eu tinha matéria-prima, eu trabalhava o abril inteiro para fazer estoque, para faturar. Então, assim, tentar responder essas perguntas são perguntas muito inteligentes, mas é muito complexo, porque depende tudo, por exemplo, assim, do humor político. Quais as decisões que o governo vai tomar? Então, assim, por que ele deixou os R$ 300? Porque ele sabe que isso mexe com a base. Tanto que se previa um PIB catastrófico. Lógico, 9 pontos. Mas tu vai ver agora até o final do ano. Todo mundo que tiver o mínimo de qualidade do produto está vendendo muito acima da capacidade que tem de produzir. Eu conheço representante que diz assim, seu Pedro, eu só tenho entrega para ano que vem, esse ano eu não tenho mais. Então, é um conjunto, não é um fator isolado, não é o dólar, não é um conjunto de... Então, ninguém previu isso aí. Então, as firmas que estão organizadas, que são preparadas, que não dependem de aporte de capital, essas empresas estão nadando de braçada. O restante Realmente. é preço. Por exemplo, se o cara tem dificuldade de liquidez, como é que ele vai comprar matéria-prima hoje? Não tem. Os caras, quem detém a matéria-prima são grandes grupos. A hora dele sair um pedido, ele pede tudo de você e mais um pouco. Então, é aquela situação, é aquela situação das pequenas empresas que dependem de factoring, não tem produto para entrar, não tem o que colocar na factory. Isso acontece. Com certeza é isso que exatamente, é isso aí. Então, assim, eu sempre cresci. A Gelplus é uma empresa, assim, hoje é a maior do mercado, é líder e tal. Mas, assim, eu nunca pensei em governo, em plano, isso. Eu sempre me estruturei financeiramente. Eu só consegui ser livre o dia que nós usamos o banco para interesses afins, mas não vamos no banco buscar os nossos interesses. Perfeito. Pé no chão. Pé no chão. Vale. Seguinte, eu dou um recado aí. Banco é para buscar de vez em quando um temperinho para carne, mas não é para buscar cerveja, carne, carvão, espeto, tudo lá. Mas é isso aí, se lascou, cara. Segue, não tem. Aí vai ter que cobrar a entrada dos convidados para poder pagar. Aí não tem. Banco, hoje é a função dele ganhar dinheiro. Tu vai trabalhar. Lógico. Vai trabalhar Não para existe, ele. não existe caridade, vai trabalhar para ele. Isso. Ô, seu Pedro, outra pergunta aqui que eu recebi do Carlos Roberto Puia. Ele é consultor comercial da Venturini em Mármores e Granitos. Conheço. Ele é amigo meu, mandou. Na opinião do senhor, houve uma mudança de hábito do consumidor de materiais para construção diante do isolamento social? Quer dizer, a pessoa dentro de casa, ela criou um novo hábito de consumo, tipo o e-commerce, direcionando as empresas da Gel Plus. Veja bem, a e-commerce é uma realidade que nós não temos como ignorar. A empresa que não vê isso como uma saída, ela abre o olho porque ela vai ter problema na frente. Eu vejo assim, e-commerce não tem. A gente tem dificuldade por causa da infraestrutura no Brasil, então trava um pouco o e-commerce. O correio entrou em greve, tal. Então, assim, os pequenos empreendedores têm dificuldade, que ele depende muito da estrutura do Estado para fazer o negócio dele. É isso que dificulta. Mas, assim, as empresas, de uma maneira geral, eu vi uma notícia, nunca houve falta de tijolo, e agora faltou tijolo. É verdade. Tá. O que significa isso? Significa
que o produto de acabamento lá em frente não vai ter problema também. Quer dizer, um bom problema. Quer dizer, vai ter uma demanda forte nos produtos de acabamento, posterior à estrutura da obra. Mas tudo isso decorre muito da política que está acontecendo. Da política que está acontecendo do momento. É tudo o Brasil a ser circunstancial. É o que está acontecendo no momento. Então, por isso que as empresas, as pessoas, os empreendedores têm que estar preparados. Não pode esperar plano para fazer trajetória de metas. Tem que se preparar. A preparação, quanto tempo demora? Sei lá, 3, 5, 8. Mas tudo isso. Se tiver paciência, vai ganhar dinheiro. Você vai trabalhar para os outros. Perfeito. Copiando uma frase do Muricy Ramalho, técnico de futebol, a bola pune. O mercado também pune, porque o mercado manda os sinais, o mercado manda os avisos. Não tem. Pois não, pode falar. Não, o que eu vejo assim, eu vou falar sobre o comércio, que é a área que eu entendo bem, que eu trabalhei. Eu trabalhei 11 anos só numa empresa de empacotadora gerente. Então, tem alguma nisso aí, né? Um dos grandes problemas é o comércio. Mas o comércio não é a solução da indústria. Não a maneira de trabalhar. Quem é representante está me ouvindo, sabe? A grande dificuldade que você tem de introduzir um produto novo numa determinada rede de loja. Os caras não te ouvem, eles não escutam você. Eles têm os fornecedores deles tradicionais e não dão oportunidade. Se eu fosse um empresário, um comerciante, eu teria um departamento só para atender novos fornecedores. Pô, o cara vem de longe trazer uma oportunidade, você não recebe. Ou, por exemplo, assim, aquela velha placa, compra suspensa, pelo amor de Deus. Nossa Senhora! Pô, mas escuta, por que tu está aberto o teu negócio? Mas tem que fazer negócio. Mas por que porque não estou vendendo? Sim, porque tu está comprando só o que não está vendendo. Procura outras oportunidades, dê oportunidade para novos fornecedores, novos produtos. Muda, recicla. Então, essa é uma crítica que eu faço. Pelo amor de Deus, se eu chegar, passar numa loja e tiver a placa, compra suspenso, eu nem entro. Opa, não é? Não. Sai fora. Por que está aberta a loja? Para vender, mas sim, mas qual é? O comerciante tem que comprar e vender. Então, essa compra suspensa, venda adiada. Venda adiada, elementar. O quê? Não é? A gente vê muito isso. Eu falo o seguinte, se o lojista, eu vou falar mais, usar o representante, não como um cara que vai lá fazer uma venda para ele, mas um consultor. O cara que traz informação do que está acontecendo com outras lojas que estão tendo mais sucesso. Traz informações do que está acontecendo em outras regiões. Se o cara perder um tempo de estar prestando atenção, de estar ouvindo, de trazer novidades que nem o senhor falou, olha, o lojista ele vai ter um caminho muito mais fácil do que está tendo hoje. Simplesmente, sabe por quê, Debraí? É o seguinte, você não é obrigado a comprar do cara, mas atenda o cara, escuta o cara. Vê o que o cara tem para te oferecer. Você não vai acreditar. Eu tenho grandes empresas que hoje, por exemplo, vieram me procurar a Gel Plus agora. Mas, rapaz, faz 20 anos que eu bato na tua porta, se quer. Eu já fui ter conversa. Você não me recebe. Então, essas coisas têm que mudar. O comércio também tem que mudar. Por exemplo, quando você dá uma oportunidade para um novo fornecedor, você pode estar abrindo um grande segmento novo dentro do seu negócio. Então, assim, eu digo uma coisa para você. A bola estava com o comércio. Olha o que eu vou falar. Hoje, a bola está com a indústria. Mas com certeza. É inteligente o suficiente que, para ver jogo, ela tem que convidar o comércio. Ela não pode ficar só com a bola. Ela tem que dividir. Então, tem que agir com inteligência nessa hora. Por exemplo, nesse período de crise, eu tenho uma porcentagem da minha produção que eu designo a novos fornecedores, de preferência pequenos e médios. Sim. Que nunca compraram de nós. Eu procuro abrir.
Em cima do que o senhor falou agora há pouco, depois de 20 anos a pessoa te procurou, eu passei por isso esses dias também. Tocou o telefone depois de 1 ano e meio. Olha, eu resolvi te dar uma oportunidade. Mas peraí, você está dando uma oportunidade ou você está sem produto? Tá sempre aí, ó. Não é? Eu agradeço a oportunidade, mas a dificuldade que você está tendo lá, você vai ter que ir. Ó, eu vou contar uma história. Eu sou um contador de caos, muito mais do que um homem de negócio. Eu estava numa feira dessas aí em São Paulo, com a linha de Baco, e chegou um comerciante, tinha 3 lojas, boutique chique, aí não vou dizer a região, em São Paulo, mas é São Paulo. Sim. E disse, olha, eu quero isso, 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 isso. Na minha loja não tem. Aí eu sabia quem que era o representante que atuava lá e eu chamei. Eu chamei o representante, escuta, sim, mas você não visita? Não, eu visito, você não me recebe? Eu fui 10 vezes na tua loja. O representante falou assim, 10 vezes Na lata. na lata. Ah, é que às vezes você tá. Não, mas eu estou aqui para lhe atender. Então, essas coisas tem que melhorar, essa integração aí, representante, fábrica, comerciante. Viu? Desculpe, às vezes se eu não respondi alguma pergunta, você volta no assunto, porque às vezes eu fujo do assunto também. Vamos lá. Seu Pedro, eu vi que se juntar nós dois, 2 horas não dá. Então pode ficar tranquilo que eu estou toreando o tempo, estou toreando aqui. Tá. Fica tranquilo. Ô, seu Pedro, em cima do que nós estamos falando de representante, o Fábio é um parceiro meu da minha empresa, que ele vende HA no Vale do Paraíba. Está começando um trabalho lá. Ele me mandou uma pergunta aqui. Seu Pedro, baseado nesse momento que é histórico no segmento de material para construção está vivendo, na opinião do senhor, em cima do que nós falamos agora, de e-commerce, mídias sociais, que todo mundo fala, qual é o futuro dos representantes comerciais? Eu fiz uma convenção há 25 anos atrás, a primeira que eu fiz na Gelplus, e disse assim, na época, que o representante, o que ele fazia, é o que o primo fazia 100 anos atrás, que ele tinha uma mala, tinha uma mostra de Casimira, Brim, isso aí o primo ia vender nas comunidades, um corte de... O caixeiro viajante. O representante, como na essência, ele está extinto. Por exemplo, assim, eu fiz uma pergunta assim, sabe qual é o futuro do representante? É quem conseguir estar no maior tempo possível na frente do comprador sem que a imagem dele seja percebida. Sim, mas como é que é? Eu não sei, porque se eu soubesse, estava rico também, eu ia vender esse know-how aí. O que acontece? Simplesmente tirar pedido, você foi. O representante tem que ser um agente de negócio. Isso aí. Agente de negócio. A última pessoa que ele deve visitar, sabe quem que é? O comprador. É o último. Primeiro, ele tem que fazer a base dele na loja, na exposição. Eu vejo assim, às vezes a gente faz alguma campanha com o representante para comprar uma canetinha para dar para o vendedor, ele não investe. Eu fico louco da vida com o representante seguinte, que é basicamente um tirador de pedido. Cara, o mundo mudou. Mudou. E, por exemplo, assim, por maior que seja a evolução tecnológica, alguém tem que vender essa tecnologia. Mas isso precisa de arte, entendimento, conhecimento. Então, assim, grande parte da minha bagagem como de negócio eu aprendi como representante comercial. E eu admiro muitos representantes. Quem trabalha comigo sabe, eu tenho um carinho especial, eu sou um cara, por exemplo, assim, que eu faço tudo para o representante, porque está no meu sangue, no meu berço, de ter sido isso, e eu quis ser empresário, para ver se era tão difícil assim ser sério e honesto com o representante, porque eu, como representante, muitas empresas eu tenho orgulho até hoje de dizer que fui. Outras, nem que eu colocar no pau de arara, eu confesso, de vergonha. Cara, fabricante caloteiro não paga comida. Então, essas coisas o representante tem que se modernizar. Tem que ter equipe, tem que ter pessoal de loja, tem que fazer a coisa acontecer. Quando ele chegar no comprador, lógico, a introdução do produto é uma coisa, mas a sequência, o que eu vejo assim, onde é que o representante peca? Não é na abrir o cliente, é após venda. Ah, um gabinete não vendeu lá, ele
vem chegar lá e interagir com o gabinete. Escuta aqui, cara, o que está acontecendo que tu não saiu daqui ainda? Vamos fazer uma ação? Não. Ele corta uma curva, vai direto ao comprador e não vai falar com o vendedor o que está acontecendo que aquele produto não vendeu. Então, assim, aí muitas vezes, por causa de um produto, ele se queima com o lojista. E é muito fácil você queimar. Tu sabe disso aí. Tu queima por causa do produto, tu queima uma pasta inteira. Então, o representante tem que pegar uma empresa, faça, pesquisa, vê quem que ele vai colocar na pasta. Isso é muito importante. Agora, ele também tem que ser uma pessoa não séria, tem que ser extremamente séria. É isso que eu exijo dos meus representantes. É que eu falo, o representante, ele tem uma equipe de venda dele dentro da loja, que são os vendedores. Claro. Eu tenho um amigo que está assistindo aqui, eu não vou citar nomes. Ele tem uma empresa e ele foi contratado por essa empresa, ela é líder de mercado, ele foi contratado por essa empresa, que é uma empresa líder de mercado no segmento dela, não é pequena, para ele mudar a imagem de arrogância que a empresa tem, ou tinha. Pessoal, a empresa começou a cair, começaram a pesquisar a arrogância dos vendedores, a arrogância da empresa. De uma empresa líder de mercado. E isso é a coisa mais comum que tem. Por exemplo, um gerente soberba. Por exemplo, assim, eu tenho uma característica. Eu visito, hoje já visito mesmo, mas eu visito muito cliente. Mas eu nunca fiz um negócio. Assim, cheguei, vou visitar o fulano de tal, quero fazer negócio contigo. Eu vou fazer uma visita de cortesia, tá? Cumprimentar, tal. Para fazer negócio, eu tenho o gerente, eu tenho o supervisor e tenho o representante. Pô, se esses tiver que eu ir lá fazer negócio aí, daí tô fora, né? Mudo toda a equipe, né? Não, e outra coisa, gerente que chega, o pessoal tem muito disso, né? Quando o gerente vem, está trazendo desconto. E tem alguns que realmente usam essa estratégia de dar desconto, não de negociação. Se eu sou lojista, o Pedro, representante, meu amigo, vamos, próxima vez aqui que o Debraer, o gerente teu vier, a gente compra. Porque toda vez que ele vem, ele me dá desconto. Porque sabe o que é? Por exemplo, assim, eu vejo assim, a indústria sempre foi exigida nesses últimos anos muito da indústria. E uma indústria, por exemplo, o máximo que ela consegue de um fabricante é uma chapa para fazer um gabinete. Vamos lá. Às vezes o comerciante, e isso chega perto para você, olha, para você entrar aqui, você tem que comprar aí o saldo do concorrente. Isso é comum. Pô, mas, quer dizer, mas o que eu tenho que ver com o erro que tu fez, tu comprou o produto errado? Não, se não fizer isso aí, não entra aqui, tal. Então, essas coisas, a indústria não tem mais gordura para fazer esse tipo de negócio. Por isso que hoje muito comércio está sem mercadoria, porque determinados fabricantes estão procurando melhores oportunidades de negócio. Então, tu tem que fidelizar. Eu costumo dizer assim, sabe quem que é o bom representante? É aquele camarada que não puxa demais para o fabricante nem demais para o lojista. Ele equilibra, porque se quebrar um, ele fica sem o negócio do outro. Então, o representante... A gangorra dele pende para um lado só, né? Exatamente. Não adianta ele. Às vezes eu vejo um representante que basicamente é representante do comerciante, não é um representante comercial. Não, aí não. Você tem que defender os interesses também do fabricante. Porque se você não tiver o fabricante, como é que você vai vender para o teu comerciante? Mas eu acredito que nessa crise, nessas solavancos que nós estamos tendo da economia, muita coisa tem se assentado. E nós vamos ver uma evolução muito grande nos próximos meses aí nos relacionamentos. O comércio vai ter que entender, como a indústria também tem que entender, o que é realmente uma parceria. Não só da boca para fora, né? Exatamente, da boca para fora. Quer dizer, é do dia a dia. É essas coisas que tem que acontecer. Ô, seu Pedro, em cima disso que nós estamos falando de representante, tem mais uma pergunta aqui. Eu sei a resposta, mas como pediu, eu vou estar passando. O grupo tomou alguma atitude de ajuda em relação aos seus representantes nesse período que ficou parado, nesse período que as entregas estouraram um pouco acima do prazo delas? Tomou. Por exemplo, o meu grupo faz o seguinte: tudo que fatura no mês subsequente,
Eu pago a comissão, independente se eu vendi 30, 60, 90, 120 dias, eu pago sempre no mês subsequente. Nesses meses de pandemia, para todos os grupos, eu antecipei comissão. Por exemplo, o que faturou do primeiro, dia 15, dia 16 eu já depositei. Então, eu fiz muito dessas ações aí, todos os representantes que estão me ouvindo aí, sabem disso aí, que foi feito isso aí. Eu não deixei um representante que teve problema em função... Teve representante que antecipei, nem faturei nada, mandei pagar, precisou, pagamos a comissão e depois... eu trato o representante seguinte. Eu não estou dizendo que todos devem fazer. Eu faço e acho certo isso aí, que é tudo que faturou até o dia 10 do próximo mês, eu nunca trazei uma comissão por representante. Eu sou chato na hora da aprovação do crédito, mas o que eles vendeu, eles recebem. Perfeito, perfeito. O senhor comentou agora há pouco em questão de estar mudando os relacionamentos, tudo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de crise que nós estamos vivendo agora, é possível uma empresa melhorar seus relacionamentos interno e externo com funcionário, cliente, representante, fornecedor, seu Pedro? Com certeza. Do jeito que... Com certeza. É a hora de a gente fazer uma reflexão do que nós estávamos fazendo e corrigir. Porque nessa pandemia demonstrou que todo mundo está no mesmo barco. Não é a loja que tem 20 lojas, o pequeno tá. Todo mundo está no mesmo barco. E todo mundo precisa. Então eu vi assim, um senso assim, de união muito grande. E eu acredito assim, que a partir dessa crise, os relacionamentos, e o comerciante também vai entender que o fabricante, por exemplo, como você fez uma pergunta no início, não está sendo oportunista da crise. A coisa mais chata que tem para um fabricante é ter que repassar a tabela. Pá, mas isso enche o saco. É um drama, né? Enche o saco. Pô, se eu pudesse ficar 2 anos sem aumentar, se mexer nisso aí, tá louco? Porque mexe com um monte de coisa dentro da empresa. Mas só que é a realidade. Não tem como você fugir da realidade. Mexe até com o psicológico, né, seu Pedro? Basicamente, por exemplo, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, Pedro, o que eu digo sempre assim, que as pessoas são racionais e emocionais. Você sempre quer a razão da pessoa. Mas se você não entender um pouco do emocional dela, também você não vai a lugar nenhum, porque as pessoas são muito carentes, as dificuldades são muito grandes, o nosso país não é justo com os nossos cidadãos, existe a primeira classe que mora em Brasília, o resto anda na segunda classe. Então é assim, é difícil, mas você tem que fazer a sua parte, né? Com certeza. Ô, seu Pedro, em relação ao varejo, o que mudou de imediato que o senhor sentiu que foi uma mudança realmente? E o que o senhor acha que talvez seja uma nova realidade? O que se está desenhando para 2021? Teve alguma coisa no varejo que eu falou assim, nossa, nesses 4 meses, isso não existia, agora virou lei. E o que está se desenhando para 2021? Olha, o que eu vejo assim, quem quiser sobreviver, independente do ano 2022, vai ter que assumir as responsabilidades do seu negócio. O que é? Por exemplo, assim, eu via muito lojista, mas você me dá prazo a isso, mas o cara tinha uma incorporação de um prédio, investia em loteamento, investia isso, investia aquilo. Vai ter que continuar, mas eu não vou parar de fazer isso aí, não, vou continuar construindo, tá. Mas é o seguinte, vai ter que fortalecer o relacionamento dele com bons fornecedores. Isso não vai ter, não tem saída. Se ele quiser ganhar dinheiro com o negócio dele, ele também vai ter que rever alguns conceitos dele. E a indústria, por exemplo, assim, a indústria está tendo uma dificuldade muito grande. E a solução da indústria não é uma coisa assim de curto prazo, é médio e longo prazo. Então, assim, as partes vão ter que sentar e conversar, mais do que nunca, sobre a situação que nós estamos atravessando. A perspectiva hoje, por exemplo, de 2021, seja um ano forte aí de um crescimento, segundo os especialistas, aí não é o meu caso, mas eu escuto, de 3% a 4% do PIB. Se acontecer um crescimento de 3% a 4% do PIB, estoura a inflação. Com certeza.
não existe de indústria para atender demanda. Não tem. Eu conheço, 70% das indústrias que me vendem descontam um título. Se 70%? Se elas descontam o título, como é que elas fizeram agora, por exemplo, nessa crise? Que elas não tinham títulos em carteira para descontar ou fazer uma emergência. Cai naquilo que eu falei das factory, né? Exatamente. Foram, quer dizer, por isso que o lucro dos bancos nada debraçado e a indústria está sempre no verão. É isso aí. Perfeito. Ô, senhor Pedro, em cima de tudo que nós estamos vendo de mídia social, porque agora, isso que nós estamos fazendo aqui, até um tempo atrás, para mim era ilusão, né? Nunca imaginei. Eu estou em São José do Rio Preto, o senhor está em Ampere ou Guarapuava? Ampere. Tá, dá 850 quilômetros de onde eu estou aqui. Então, essa parte de tecnologia é uma coisa impressionante. As indústrias, senhor Pedro, estão acompanhando a velocidade de adequação dos clientes dela, dos lojistas, em relação à mídia social, e-commerce. Está tendo essa adequação? Veja bem, um dos grandes problemas nossos do país, dentre tantos que nós temos, é a educação. Ixi. Talvez esse seja o maior entrave do desenvolvimento das empresas. Por exemplo, assim, eu estou discutindo agora, a minha cidade é pequena, tem 20 mil habitantes, né? Então, nós lutamos anos para trazer um colégio SESI para cá, né? Para profissionalizar, treinar as pessoas, que aqui tem muita indústria, né? Agora, essa semana, o colégio SESI fecha no município de Ampere, por razões tal. Você não imagina a dificuldade que nós temos de captar pessoas capacitadas na região. O grande problema do Brasil hoje se chama desenvolvimento de mão de obra especializada. Então, pode falar no comércio, na indústria, procurar pessoas. Existe quantidade e não existe qualidade. Então, esse é um dos problemas, Debraí, que nós enfrentamos, nós, como aqui no nosso município, possivelmente vocês também, de pessoas qualificadas, o nível de qualificação. E se você não tem desenvolvimento, as pessoas não conseguem. Porque, veja bem, as pessoas, o que elas sabem, vence. Se elas não se atualizarem, elas morrem. Perfeito. Empresa, o que faz uma empresa dar não é a Gel Plus, não é a HAN, não é a Grio Lazer. São as pessoas que trabalham nela. O intelectual delas que fazem as coisas acontecerem. Isso seja no mercado de representação, na loja, tal, em qualquer segmento. Então, se as pessoas não tiverem capacidade intelectual de desenvolvimento, o negócio vai padecer. Esse é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar agora para frente. O Brasil está muito atrasado em educação, infelizmente. E vai longe, hein? Ô, senhor Pedro, nós estamos falando de Sul e Sudeste. Imagina o resto. Sem menosprezar nada. Eu falo em relação à estrutura. Paraná e São Paulo, que nós estamos nas nossas regiões, nós estamos falando isso, e principalmente nesse segmento, eu estou falando do segmento de materiais para construção, é nítido, claro, que para todo mundo é uma das piores mãos de obra que existe. Infelizmente. E a gente não vê nada sendo feito para se melhorar. Porque, veja bem, você pega, por exemplo, a classe de pedreiro. Para você achar hoje um pedreiro com capacidade, não é fácil. É muito difícil. Eu conto uma piadinha. Uma vez fui visitar um comerciante no Nordeste, onde nós temos uma fábrica, né? Aí eu cheguei, ele falou, eu digo, parabenizei que ele aumentou a loja dele, né? Daí ele falou assim, mas já me arrependi porque agora não tem gente para trabalhar. Mas eu digo, mas arruma aí. Esse dia chegou um camarada aí e falou assim que precisava de um cara para entregar tijolo lá. Aí o meu gerente falou, tem um cara, mas é analfabeto. Para carregar tijolo e cimento não precisa, né? O cara sendo bom, um trabalhador, vai embora. Vamos contratar ele. Né? Chamou o cara, né? Conversou com o cara. O senhor é analfabeto? Sou, senhor. Sabe ler e escrever? Não. E fazer conta? É por isso que eu vim trabalhar. Ele falou, eu fiz mas eu tenho que pagar. Em cima disso que nós estamos falando, eu tive uma passagem na região de Campinas, uma época que eu trabalhei lá,
que é aquilo lá, construtor, que tem um certo nome, o cara ganha muito. Construtor com devolve somente na região aqui, o cara, esses pessoal que faz mansão, essas coisas, os construtores ganham muito. E eu tava conversando com dois, a gente tava no treinamento, eu falei, cara, e os seus filhos não vão acompanhar? Porque os caras ganharam muito, eles chegaram na época lá de Corolla, de Toyota, sei lá, eu fiquei impressionado. Não, filho meu vai estudar. Eu não estudei, filho meu vai estudar. Pô, mas que legal, cara, ele vai fazer o quê? Eu não lembro na época. Pô, vai fazer X. Falei, cara aí, quanto que ele vai ganhar por mês? Ah, não sei. Falei, pô, seria uns 3 mil reais. Quanto você ganha como construtor? Então, eu vi muitos desses segmentos, muitos desses profissionais que poderiam estar melhorando até a mão de obra aqui, que o sonho é que o filho estude. Em vez de preparar o filho para dar continuidade, o filho vai estudar. Então, eu vi isso aí, não tinha melhoria na sucessão dele, nem melhoria no processo, né? E eu falei, cara, teu filho vai ganhar 2 mil reais, 3 mil reais com essa faculdade que ele está fazendo. Como construtor, você ganha 12 por mês? Na época, né? Ele falou, não, eu quero que ele estude. Ô, seu Pedro, em cima dos segmentos que a Gel Plus atua com as empresas dela, a China é uma ameaça ou já é uma realidade em relação à matéria-prima? Eu, quando fiz a primeira viagem para a China, há 15 anos atrás, eu voltei para a Gel Plus e disse assim, ou nós abraçamos com aquele povo, nós estamos tudo F. Porque, na realidade, não dá para comparar o trabalhador chinês com qualquer trabalhador do mundo. Todo trabalhador chinês é um artesão. É um cara disciplinado, um cara assim... não dá para comparar. Eu diria uma coisa, para quem souber, a China é uma grande aliada. É porque eu vejo aqui, não compre produto da China, olha, não faz isso. Mal sabem a quantidade de indústria que estão com o nome de indústria nacional que são chinesas, né? Não tem noção. Você não pode culpar o sucesso dos outros pelo teu fracasso. Com certeza absoluta. No Brasil, de ter uma indústria forte, agora vamos culpar os outros que foram. Então, eu acho que isso aí, culpar a China, eu acho que não. Eu acho que a estabilidade econômica nos últimos anos passou pela China. Agora, vai de cada um. Eu não conheço ninguém, povo melhor para fazer negócio que a China. Eu adoro fazer negócio com o chinês. Nunca tive... E quando a gente fala... a gente fala muito de China, mas não é só China, é a Ásia toda, né? Coreia, é tudo isso daí. Tudo. Não. Não podemos culpar os outros. Nós temos que fazer a nossa parte aqui, bem feito, que aí nós vamos ter resultado. Infelizmente, se não estamos tendo os resultados, é porque não estamos fazendo direito ainda. Sr. Pedro, como que é negociar com os chineses? É um povo prático, pragmático, certo. O chinês é o seguinte, essa história de chinês produzir porcaria é o que tu vai comprar porcaria, porque você chega lá com um produto qualquer e tu diz para o chinês, quanto custa isso aqui? 10, eu quero que tu faça por 5. O chinês vai fazer, não pergunta. Ele vai fazer. Vai fazer e vai ter que pegar por 5. Então, assim, a minha melhor linha de produto hoje da Gel Plus, que é a linha de barco, é tudo produzido na China. Aliás, se eu não me engano, eu vou dizer, 80% dos eletrodomésticos de grande performance, que é eletrodoméstico caro, é tudo produzido na China hoje. Então não tem... Fora empresa de energia, de telefonia, que é tudo, os caras vão boicotar. Vai boicotar o quê, cara? Ninguém boicota quem tá na frente. Sem chance. Sem chance. Ô, seu Pedro, nós temos aí uns 10 minutos. Eu queria fazer essa live com o senhor para a gente falar muito de mercado, que nós estamos falando agora. Mas depois da live que eu assisti lá de comemoração dos 30 anos da empresa com o senhor e com o Dair, que eu juro por Deus, eu morri de dar risada. A impressão que dava é que eu estava junto. Eu chamei mulher para ver, chamei filho para ver, falei, acompanha essas histórias aqui. Uma das partes que eu mais gostei foi a hora que o senhor virou para o Dair e falou, Dair, como que é o financeiro da empresa? Comprou, pagou, vendeu, recebeu. Foi, nossa senhora! Achei que ele ia falar uns 15 minutos falando sobre o assunto, ele matou no ninho. Eu achei isso muito bacana. Eu falei, preciso marcar uma live com ele só para contar as histórias da empresa. Ô, seu Pedro, de representante preposto a empresário de sucesso, alguma vez na infância do senhor, na juventude, o senhor sonhou com isso? Não. Eu sou filho de agricultor
E onde eu estou hoje, fazendo essa live com você, foi o lugar onde eu nasci há 61 anos atrás, vai fazer 62. Então, é uma chácara próximo da minha cidade, né? E eu nunca imaginei isso. Às vezes, assim, o caminho de um homem difere muito, por exemplo, das pessoas com quem ele se aproximou na vida. Eu tive a oportunidade de casar muito bem, ter uma família muito boa. Somos 7 irmãos, graças a Deus todos vivos. Tenho minha esposa, meus 2 filhos, 2 netos. Sou um cara realizado, muito feliz. Amanhã vai fazer 37 anos de casado, não posso esquecer, tá louco? Então apanho. Nossa, olha lá, hein? 37 anos. Pelo amor de Deus, seu Pedro. Então, assim, o que eu vejo assim, é bíblico. Colherás, tu tem a oportunidade de escolher a semente para plantar. Mas não esquece que é dessa semente que tu vai colher. Então, assim, eu vou ser sincero, eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro. A minha maior satisfação sempre foi realizar. Eu, nas minhas convenções, eu fiz peça de teatro, escrevi, eu fiz de tudo já. Mas a minha satisfação... O senhor mesmo escreveu as peças? Eu escrevi 3 peças. E peças assim, olha só. Que eu apresentava nas convenções. Então, assim, a minha convenção, quando eu faço o final do ano, eu nunca trato o profissional. Eu sempre trato o homem. Por quê? Eu costumo dizer, não é em 2, 3 dias que você vai planejar e corrigir o que você errou ou acertou no ano inteiro. Então, assim, as pessoas gostam muito do nosso grupo porque pela simplicidade, pela maneira que eles são tratados, pelo respeito que a gente tem para com as pessoas. Então, isso aí faz toda a diferença. O ser humano em si. Primeiro, ser humano sempre em primeiro lugar. Bacana, seu Pedro. Você é o maior fabricante de pia do Brasil. Tanto que eu sou bem discreto, não gosto dessas coisas aí, mas as coisas acontecem porque são bem feitas e pronto. É isso aí. O que eu mais gosto, eu admiro muito, há pouco tempo que eu estou conhecendo, a simplicidade, não, a sutileza do senhor. Quando o senhor fala para o pessoal que manda abraço para o senhor. Olha, eu estou recebendo os abraços aqui, os clientes. Essa aí, eu cheguei, o gerente meu do Nordeste falou, o fulano te mandou um abraço, não quero. Ô, chefe, o cara te mandou... A terceira, 4ª vez, o cara só me manda abraço. Aí, numa convenção, eles me pediram assim, Pedro, o que é uma coisa que te deixa emocionado? Me deixa emocionado quando tu passa num cliente lá no João, diz, manda um abraço pro Pedrão lá, meu amigo, lá, tal. Eu me emociono. E o que te deixa triste? Quando tu passa lá no João e manda um abraço, eu mando um pedidinho junto. Aí lá... Eu vi isso aí, eu falei, olha a sutileza do recado. Já jogou a pressão no pessoal todo. Mandar abraço sem pedidinho junto não tem graça, viu, Debaí? Tem que sempre mandar o pedidinho junto ali e tal. O Wagner aqui, o Wagner Grave, que é um dos gerentes do senhor da Garanta, tá lá, manda o pedidinho junto. Olha lá, já sabe a regra. Ô, seu Pedro, qual o segredo em ter uma sociedade de mais de 30 anos? Eu vi a live de vocês e eu achei bacana, e eu achei natural e eu achei verdadeiro. O senhor falando pro Daí, não é, compadre? Não é, compadre? E eu achei o relacionamento de vocês, depressão não. A gente nota que é muito verdadeiro mesmo sendo sócio, comerciais, né? Eu achei fantástico. Se der tempo eu vou falar. Um dia um cara me falou assim, seu Pedro, minha sociedade está tendo problema. Daí eu falei assim, por quê? Eu digo, eu vou te contar um caso, como é que uma sociedade dura mais de 20 anos, que nem a minha do compadre daí lá. Mas tu não pode contar para ninguém. Daí ele pensou, olhou para mim. Não, se o senhor me falar, digo, até hoje ninguém falou. Se falar, eu sei que foi você. Sociedade é assim, tu engole um sapo por dia para não precisar engolir 7 no final de semana. Nossa. Funcionamento, por exemplo, assim, na nossa empresa, a Gel Plus, eu 50, eu dei 50. Mas nós, desde o início, nós sabíamos, não pode ter 2 mandando, tem que ter um mandando. Sim. Porque aí você direciona todo o grupo para a empresa e não para o grupo do Daír ou para o grupo do Pedro. Então, isso nós percebemos desde o início.
E eu, não é por ser o seu diretor-presidente, que eu vou abusar da autoridade que eu tenho, em absoluto. Então, eu sei as decisões que ele toma e ele sabe as decisões que eu tomo. Por exemplo, numa empresa, ninguém pode ser maior do que a empresa. A empresa é em cima. Eu recebo o salário e tenho participação dos resultados. Agora, como ele também. Então, assim, a coisa tem que ser muito clara e objetiva. Então, e tem os gerentes que sabem. Às vezes eu posso mandar o Dair tomar naquele lugar, o cara vai lá e diz, ó, Dair, o Pedro mandou um abraço para você. E pronto, e fica por isso. Segue o baile. Né? Não é porque... É que nós latinos, nós somos muito emocionais. O Dair parece que é italiano, né? Pelo sobrenome dele, se é que... Então é fácil. Ô, seu Pedro, nesse mundo atual que nós estamos vivendo, o senhor acha que é possível alguém ainda repetir essa história de vocês? Com certeza. A oportunidade é a mãe de todas. Cara, eu vejo assim, as pessoas desistem muito, não dão tempo. Um bom negócio demora 3, 5, 8 anos. Às vezes, o negócio fracassou. É que o dinheiro dele era para 3 e o negócio ia maturar em 5. Tranquilamente, o mundo está carente de bons empreendedores. Tem que ter paciência. O mundo dos negócios é um carteado. Tem que ter paciência, tem que investir, tem que acreditar nas pessoas. Nós estamos muito imediatistas, não estamos? Pode. Por exemplo, assim, eu vejo assim, empreendedor começou a dar certo negócio, já compra um apartamento, de repente já capitaliza a loja, de repente você vai receber, já a loja está fechada lá e tá. Não é assim. No mundo dos negócios, é um negócio assim, muito dinâmico. Você tem que saber... Eu falo sempre para o representante, o que você investiu na tua empresa? Como investiu? Não, quero saber. Você só troca de carro, reforma a casa. Na tua empresa você não compra uma canetinha para dar para um vendedor, você não compra um bloquinho, nada. Pô, você não faz um curso para melhorar. Para melhorar, quer dizer, você só espera da empresa os brindezinhos lá para dar para os seus clientes. Nossa. Tira uma porcentagem disso aí, 10%, 20%, invista na tua... Todos os representantes que eu conheço que fazem isso são sucessos, são empreendedores, não são mais representantes, são grandes homens de negócio, e eu conheço muitos aí no Brasil afora. É que eu falo, o representante que se tratar, ele tem que se tratar como uma empresa. Mas ele ligou o cabo de manhã, a empresa dele já está gastando. Exatamente. Ele tem que saber isso daí, não é? Exatamente. Então, tá bom, seu Pedro. Já está estourando os minutinhos, nós temos um minutinho ainda aqui. Eu queria agradecer demais o senhor. Tem um monte de pergunta aqui, depois qualquer coisa eu faço lá e mando para o senhor. Eu fiquei muito feliz. E um dia, se houver oportunidade, eu gostaria de repetir uma live daquela igual o senhor fez dos 30 anos, que eu achei fantástico. Eu sou de uma região muito industrial aqui, e eu acho que o pessoal daqui precisa aprender um pouco de ouvir pessoas que nem o senhor, que fale a respeito de empresa, que mostra o lado humanitário, que se preocupam, é isso que o senhor falou. Pô, eu vi lá com o senhor que vocês demoraram 10 anos para fazer alguma retirada na empresa. E eu estou numa região aqui porque é aquilo lá, a empresa está assim, a retirada está assim. A empresa está assim, o cara continua com a retirada. Tudo empresa com vida curta, todas empresas sem preparar nenhuma sucessão. O senhor não vê ninguém preparado para estar assumindo. Um dia eu vou tomar liberdade e você carudo e pedir outra live para o senhor. Ok, viu? Eu quero agradecer, está encerrando também a oportunidade que eu tive e te convidar para visitar o nosso grupo aqui em Ampere. Nós estamos agora já com terraplanagem para construir o centro de distribuição em Perdão, em São Paulo, né? E o pessoal do Nordeste também, que eu gosto muito daquela região, onde nós temos outra fábrica. E dizer assim, pessoal, sempre que tiver a oportunidade de ouvir um empresário e um palestrante, ouve um empresário. Porque o empresário, com certeza, ele já meteu a mão na massa. Ou ele quebrou, ou ele é sucesso, tal. Eu não estou dizendo assim, porque assim é muito difícil dar conselho. Agora, evidenciar a vida no dia a dia é uma tarefa para poucos. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que continua nessa luta aí. Se nós atingimos 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas... Nós atingimos bastante aqui, seu Pedro. Eu agradeço de coração, foi uma honra, viu? Muito agradecido pela oportunidade, tá? Muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, seu Pedro, obrigado, pessoal todo. Obrigado, fique com Deus, seu Pedro. Tá ok. Obrigado, meu amigo.